Fala, pessoas! Gostaram aí da abertura? A abertura hoje foi diferenciada. Vamos estudar hoje, né, um novo assunto para o nono ano, vocês, que está na página 235, o populismo na América Latina. Nós já abordamos um pouco sobre populismo quando estávamos falando sobre Getúlio Vargas. Né? O populismo é uma forma de governo, um fenômeno político que basicamente é a figura de um presidente, de um líder político que se coloca para solucionar problemas de todas as esferas num país, como se fosse uma espécie de salvador da pátria. E geralmente esse líder populista ele consegue atrair a atenção, o apoio das classes mais populares, né, da classe média e dos mais pobres, por causa de algumas medidas que são colocadas em práticas ao longo de seu governo. Nesse capítulo em específico, na página 235, vai falar principalmente da situação da Argentina e do México. Na introdução do capítulo, ele vem falando que tudo isso está encenado dentro do cenário da Guerra Fria. Já estudamos o capítulo de Guerra Fria, mas isso não quer dizer que o assunto Guerra Fria esteja finalizado. Porque tudo o que acontece entre os anos de 1945 e 1991 está dentro do cenário de Guerra Fria. Então, por exemplo, a América Latina, né, é um país de influência dos Estados Unidos e tem como ideia expulsar todas as ideias que sejam de origem socialistas. Por isso que nessa época, por exemplo, na América Latina vamos ter tantos governos autoritários, né, governos militares, porque justamente eram vistos como as soluções para expulsar as ideias da União Soviética, as ideias do socialismo. Abram aí o livro na página 235 e vamos ler sobre o peronismo, né, um governo populista argentino liderado por um ex-militar chamado Juan Domingo Perón, que conseguiu ser eleito presidente na década de 1940 e governou o país por duas vezes, de 46 a 55 e depois de 73 a 74. Né? De 46 a 55, depois ele sofreu um golpe militar, teve a ditadura militar argentina e depois em 73 e 74 ele governou, mas em 74 ele acabou falecendo, né? Um dos seus principais objetivos era a recuperação da economia argentina e para isso defendia a nacionalização dos recursos naturais e a expansão da indústria. Muitos desses governos eles possuem orientações políticas à esquerda, então defendem o que? Nacionalização dos bancos e, vamos dizer assim, expulsão não, mas alguns limites a empresas estatais, principalmente a empresas estrangeiras norte-americanas. Porque a ideia é fortalecer a riqueza nacional do seu próprio país com a nacionalização, com a estatização de alguns segmentos. E aí o celular vai descarregar já já. Tornava-se urgente para o Estado organizar a classe operária em benefício próprio, já que isso serviria de apoio popular que era indispensável para alcançar seus objetivos. Perón soube usar a seu favor o prestígio da sua esposa, que era Eva Perón, né, que era uma mulher muito conhecida por ajudar as pessoas mais pobres, mas ela também era muito severa na questão política, na questão de criticar os seus inimigos políticos. Os veículos de imprensa e jornais que não demonstrassem apoio ao governo, eles eram censurados por ordem, inclusive, da primeira-dama Eva. Tá? Houve uma construção de uma imagem positiva no governo, justamente por causa desse controle das mídias, né? Uma coisa que o governo, inclusive, atual do Brasil tenta fazer, criticando bastante a atuação das mídias, coisa que aconteceu no regime militar brasileiro, né? Em 1952, Eva Perón faleceu, a esposa, vítima de um câncer, mas acabou se tornando um personagem de destaque para a sociedade argentina. Diferente de seu marido, que acabou sendo deposto da presidência pelas Forças Armadas, ou seja, um golpe militar em 1955. Acabou sendo novamente eleito 18 anos depois, em 1973, tendo como vice sua nova esposa, a Isabelita, né? Sempre colocando como vice suas esposas. Porém, o próprio Perón faleceu em 1974. Sua atual esposa e vice-presidente assumiu o governo, mas acabou sendo disposta 2 anos depois por forças armadas novamente. Então, a história da Argentina sempre marcada por golpes militares, né? Inclusive, é ponto turístico o túmulo de Eva Perón lá na Argentina. Quando as pessoas vão visitar a Argentina, geralmente vão no cemitério visitar a cova, o túmulo da Eva Perón. Na página 237, começa falando sobre o populismo no México. Vou tentar falar mais rápido porque o celular está descarregando.
Então, o populismo mexicano tem início a partir do presidente Lázaro Cárdenas, né, que governou o México de 34 a 40, e sua carreira política iniciou-se durante a Revolução Mexicana de 1910. Entre 1913, Cárdenas decidiu entrar para o Exército Revolucionário, onde foi se fortalecendo enquanto figura pública. Então, ele entrou no Exército Revolucionário, virou um dos líderes para atingir o cargo de presidente, e conseguiu. Ao longo do seu governo, tentou modernizar a economia e a sociedade através da realização do Plano Sexenal, aumentar a influência estatal na economia e na sociedade, diminuir a dependência em relação ao capital estrangeiro de fora e otimizar as relações de produção do capital e trabalho. Aquela ideia, né? Fazer com que o próprio país nacional ele produza sem depender tanto de potências estrangeiras. Tinha como projeto a reforma agrária, isso gerava insatisfação dos grandes latifundiários, né? Mas Cárdenas autorizou a distribuição de armas entre os camponeses, para se alguém invadir terra dos camponeses, os camponeses pudessem reivindicar por sua defesa. Para atrair o apoio dos operários, o governo autorizou a criação de sindicatos e realização das greves. Era o apoio dessa classe contra a influência das grandes empresas estrangeiras do país. Então ele era um cara que se aproximou bastante dos camponeses e dos trabalhadores, né? Nacionalizou a exploração do petróleo no México, criou empresas estatais, como por exemplo, existe a Petrobras no Brasil, ele criou uma empresa estatal de petróleo lá no México também, né? Que desenvolveu reformas educacionais com o propósito de se afastar da influência do ensino religioso na educação, já que ele defendia um ensino mais laico para formar uma nova sociedade mais compromissada com os valores nacionais. Então, pessoal, peço até desculpa pela rapidez por causa da questão da bateria, mas o assunto de hoje é isso, falando basicamente sobre o populismo no continente americano, principalmente na Argentina e no México, tá? Vão ficar essas questões para vocês responderem, e aí assim, me enviem, tá? As respostas. São 20 questões, vocês vão conseguir responder rápido. Nos vemos mais tarde para a nossa aula online, tá? E qualquer dúvida vocês podem me procurar no privado, como sempre, como vocês já estão acostumados, beleza? Valeu, falou. É nóis.